E aí, tudo bem com você? Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de Química e vamos estudar o tema difusão e efusão gasosos. Preste bastante atenção na leitura deste texto que faremos agora, pois ele servirá de base para a resolução dos exercícios que serão apresentados posteriormente. Então, bora dar início à leitura desse texto. Preste bastante atenção, hein? Ele já começa com duas perguntas bastante interessantes. Por que sentimos cheiro de gás ao trocar o botijão de gás? Por que os balões de aniversário murcham com o tempo? Para responder a estas perguntas, precisamos conhecer os fenômenos de difusão e efusão gasosas. Denomina-se difusão o movimento espontâneo das partículas de um gás de se espalharem uniformemente em meio às partículas de um outro gás, ou então de atravessarem uma parede porosa. É o que ocorre, por exemplo, quando uma mulher, usando um perfume, entra em um ambiente fechado e o perfume se espalha no ambiente. A efusão refere-se ao movimento espontâneo de escape das partículas de um gás contido num recipiente, por um pequeno orifício para um ambiente externo de pressão mais baixa. É o que ocorre, por exemplo, quando estamos tentando encher um balão de aniversário e ele escapa de nossas mãos. O movimento das partículas de um gás, em qualquer situação, está relacionado à energia cinética média dessas partículas, que é diretamente proporcional à temperatura do gás. Ou seja, quanto maior a temperatura do gás, mais rápida será o movimento das moléculas. Outro fator que influencia na velocidade do movimento das moléculas de um gás é a sua massa molar. Quanto menor for a massa molar de uma substância gasosa, mais rápido será o movimento das moléculas. O fenômeno da difusão gasosa é o que mantém a composição da atmosférica aproximadamente constante. Aí chegamos à nossa conclusão. Quanto menor for a massa molar do gás, maiores serão suas velocidades de difusão e efusão. Beleza. Mas o que esse texto está querendo dizer? Aqui, ó, vamos marcar algumas partes nele aqui, ó. Justamente essa parte, ó. O movimento das partículas de um gás em qualquer situação está relacionado à energia cinética média dessas partículas, que é diretamente proporcional à temperatura do gás. Ou seja, quanto maior a temperatura do gás, mais rápido será o movimento das moléculas. Outro fator que influencia na velocidade do movimento das moléculas de um gás é a sua massa molar. Quanto menor for a massa molar de uma substância gasosa, mais rápido será o movimento das moléculas. O que isso está querendo dizer? O que está expresso aqui em palavras, nós iremos para a nossa folha em branco para explicar por meio de equações. E vamos definir tudo, fazer as definições e vamos explicar por meio de equações como chegar a essas conclusões. Por que a energia cinética é diretamente proporcional à temperatura? Por que quando uma molécula tem menor massa molar, por que a velocidade dela é maior? Então vamos chegar a essas mesmas conclusões que estão transcritas nesse texto por meio de equações. Vamos à nossa folha 2. Está a nossa folha. Olha, vamos começar com uma definição. Preste bastante atenção. Olha, a pressão que um gás exerce sobre as paredes do recipiente que o contém se deve às interações, não, interações não,
incessantes e contínuas colisões das moléculas do gás contra as paredes do recipiente. Tá. E o que isso está querendo dizer? Que quanto maior o choque das moléculas que estão dentro do recipiente, quanto maior o choque das moléculas que estão dentro do recipiente com a parede interna desse recipiente, maior a pressão. A pressão que um gás exerce sobre as paredes de um recipiente que o contém se deve às incessantes e contínuas colisões das moléculas do gás contra as paredes do recipiente. É isso que está querendo dizer. Então, os físicos desenvolveram uma equação para o cálculo dessa pressão. Essa pressão pode ser calculada como 1/3 de N sobre V, M vezes V ao quadrado. Esse V aqui eu vou colocar diferente, porque é V de volume. Beleza. E como é que você chega nessa equação aqui? É possível chegar nessa equação? Basta você igualar a energia interna de um gás à energia cinética e relacioná-lo a também, né, utilizar a relação da equação de estado de um gás, de estado de um gás, que é PV é igual a nRT. Você vai conseguir chegar nessa equação aqui. Mas eu não vou fazer isso, só vou apenas apresentar a equação na sua forma, que é P igual a 1/3 de N dividido por V, vezes M, vezes V com esse tracinho aqui elevado ao quadrado. O que cada uma dessas coisas aqui significa? Ó. N, ele significa o número total de moléculas no recipiente. Então, ele é um número total de moléculas no recipiente. O que significa V? V é o volume, M é a massa, esse V com esse tracinho significa a média dos quadrados das velocidades. A média dos quadrados das velocidades. Beleza. Então quer dizer que a pressão é calculada como 1/3 do número total de moléculas do recipiente dividido pelo volume vezes a massa vezes a média dos quadrados das velocidades ao quadrado. Beleza. O que a gente vai tirar dessas relações aqui? Ó? Dessa equação aqui, você pode perceber que o quê? Que a pressão ela é diretamente proporcional ao número de moléculas, que a pressão é diretamente proporcional ao inverso do volume. Só estou olhando aqui e tirando essas relações. Ó. Que a pressão ela é diretamente proporcional à massa e a pressão é diretamente proporcional à média dos quadrados da velocidade ao quadrado. Beleza. E o que você pode concluir isso aqui? Se a pressão é diretamente proporcional ao número de moléculas, isso está um pouco que óbvio, né? É o que está escrito aqui em cima, né? Que a pressão que um gás exerce sobre as paredes de um recipiente que o contém se deve às interações, às incessantes e contínuas colisões das moléculas de um gás contra as paredes do recipiente. Ou seja, quanto mais moléculas você tiver dentro do recipiente, maior é a pressão, né? E a pressão é diretamente proporcional ao inverso do volume. O que é isso? Quanto maior o volume, menor a pressão, porque você vai aumentar a distância. Quando você aumenta o volume, você vai aumentar a distância que essas partículas vão ter para que elas choquem com a parede desse recipiente, ou seja, a pressão vai diminuir. A pressão é diretamente proporcional à massa. Sim, porque quanto maior a massa,
de uma molécula, maior a quantidade de movimento que ela vai ter, maior a força que ela exercerá ao colidir contra a parede desse recipiente. Já a pressão é diretamente proporcional à média dos quadrados da velocidade ao quadrado. Beleza. Então quer dizer que o quê? Quanto mais velocidade essa molécula tiver, quando ela chocar com a parede do recipiente, maior força ela vai exercer. Então, assim, desta forma, a pressão também será maior. O choque vai ser bem mais intenso. Então, você pode tirar essas conclusões. Então, ser o quê? Conclusões. Conclusão 1, 2, 3, 4. Beleza. Agora vamos fazer uma interpretação cinética da temperatura. Vou escrever aqui, ó. Interpretação cinética da temperatura. Beleza. Minha letra não é boa não, gente, mas tá aí. Interpretação cinética da temperatura. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a equação que a gente deduziu anteriormente, né? P é igual a 1/3 de N sobre V, que vai multiplicar esse V que eu coloquei diferente, né, para representar o volume, então vai ficar aparecendo velocidade V de M vezes V ao quadrado. Beleza, o que a gente pode fazer aqui com essa equação? Vou chamar ela de equação 1. Vamos passar esse volume multiplicando esse P, que é a pressão. Isso vai restar o que para a gente? Que P vezes V vai ser o quê? Já vou passar esse 3 também multiplicando, é 1/3, vou passar o 3 multiplicando a pressão também. Vai ficar aqui 3 vezes P vezes V é igual a N vezes M vezes V' ao quadrado. Beleza. Essa é a mesma equação, né? Equação 1. Apenas mudei alguns termos de lugar. Agora, vamos pegar essa equação 2 aqui, ó, que é a equação de estado de um gás. Nada mais é que o quê? PV é igual a nRT. Olha esse PV aqui, ó. Esse valor de PV aqui, ó. A gente vai substituir, vai pegar a segunda equação e substituir na primeira equação. Então, ó, substituindo PV aqui, ó, no lugar deste PV, na primeira equação, vai restar o que para a gente? Que 3 que vai multiplicar nRT é igual a N vezes M vezes V' ao quadrado. Beleza. Então, a combinação da equação 2 com a equação 1, a gente vai obter essa equação aqui que eu vou chamar de 3. Vou colocar mais afastado. Combinação de 2 em 1, a gente vai obter essa equação aqui, que é a equação 3. Agora, utilizando essa equação aqui, 4, que me diz que o quê? N é igual a Nzinho vezes N0. Que significa cada uma dessas coisas aqui, ó. Vou escrever aqui para vocês. O número de moléculas, que é esse N aqui, né? Esse Nzinho aqui é o quê? É o número de moléculas em 1 mol. E esse N0 aqui, ó, é o número de Avogadro. Desculpa aí, gente. Então, beleza. Vamos pegar agora essa equação 4 e substituir na equação 3. Vai restar para a gente o quê? Que é a equação 4. A gente vai substituir na equação 3. E vai surgir para a gente essa equação aqui, ó. Que 3nRT vai ficar igual a quê? N vezes N0 vezes a massa vezes V ao quadrado. Beleza.
suave na nave. E agora o que a gente pode fazer aqui? Vamos simplificar esse N aqui com esse N. Vai restar o que para a gente? Que 3R dividido por N, 3 vezes R dividido por N0, vezes T, vai ser igual a mv ao quadrado. Essa razão aqui, ó, ela é a constante universal dos gases dividido pelo número de Avogadro, né? Então, beleza. Qual que é a definição de energia cinética? Energia cinética é meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. E olha o que a gente tem aqui, ó, massa vezes velocidade ao quadrado. Então, se eu dividir ambos os lados dessa equação por 2, o que vai aparecer para mim aqui, ó, desse lado? É energia cinética. Então, quer dizer que a energia cinética desse gás pode ser calculada como energia cinética média, né? Vai ser calculada como mv' ao quadrado sobre 2. E ela também pode ser calculada, já que essas duas coisas aqui são iguais, ó, isso é igual a isso, pode ser calculada também como 3 meios. Aqui eu estou dividindo duas constantes. Eu estou dividindo a constante universal dos gases dividido pelo número de Avogadro. Isso, dividir duas constantes, é o mesmo que vai me dar outra constante como resposta, né? Então, vou chamar de K vezes T. Então, beleza. Esse K aqui, ó, é conhecido como constante de Boltzmann, né? Que vai ser, ele é a razão entre a constante universal dos gases dividido pelo número de Avogadro. Agora, vamos voltar ao texto. Vamos voltar ao texto aqui. Olha o que esse texto fala. Que o movimento das partículas de um gás, em qualquer situação, está relacionado à energia cinética média dessas partículas, que é diretamente proporcional à temperatura do gás. Vamos voltar aqui, vamos dar uma olhada. Olha esse caso aqui, ó. A energia cinética nesse caso aqui, ela está sendo diretamente proporcional à temperatura. Nesse caso aqui, ó, é a temperatura absoluta. Esse T aqui, ó, só depende da temperatura. Por quê? Porque esse K que você tem aqui, ó, ele é uma constante. Ele é um valor, quando eu falo constante, quer dizer que ele é um valor fixo. Entendeu? Agora vamos voltar novamente ao texto. Ele fala assim, ó, que outro fator que influencia na velocidade no movimento das moléculas de um gás é a sua massa molar. Quanto menor for a massa molar de uma substância gasosa, mais rápido será o movimento das moléculas. Vamos voltar novamente. Se eu consigo pegar aqui uma cor diferente para a gente aqui. Um azul. Vou marcar essa aqui de cima. Agora a análise vai ser com ela. Essa equação aqui. Beleza. Olha, vamos isolar a velocidade aqui, ó, ao quadrado. Vai ficar o quê? Energia cinética. Vou isolar aqui de um jeitinho mais bonitinho. Aqui, ó. Que a velocidade quadrado 2 vezes a energia cinética dividido pela massa. Então, observe que quem está no denominador? A massa. Só que nesse caso aqui é a massa mesmo, mas ela é diretamente proporcional à sua massa molar, né? Porque você pegar N, que é o número de mols de uma substância igual a massa, dividido pela massa molar, então quer dizer que a massa da substância vai ser o número de mols vezes a massa molar. Então, é a mesma, está diretamente proporcional a esse M aqui, que está no denominador. Então, ó, se eu pegar valores de massa menor massa molar, com certeza a velocidade vai ser maior. E se eu pegar maiores valores de massa molar, com certeza a velocidade será
menor. É isso que o texto está querendo te dizer. Então, para isso, vamos resolver alguns exercícios. Olha, vou pegar um espaço aqui. Vou pegar um espacinho aqui para a gente resolver um exercício. Escrever ele aqui, ó. Por exemplo, ó, em um recipiente, contém hidrogênio a 27 graus Celsius. Qual é a energia cinética média de suas moléculas? Vamos dar uma olhada nessas duas equações anteriores aqui. Qual dessas duas equações você usaria? A1, que a gente acabou de deduzir, A1 ou A2? Com certeza A2, né? Porque A2 só depende da temperatura. Então, ó, você vai fazer o quê? Que a energia cinética vai ser igual ao quê? A temperatura. Só que essa temperatura, ela é medida na escala Kelvin. Então, precisamos transformar essa temperatura. Olha, esse T vai ser o quê? 273 mais 27. Isso vai ser igual a 300 Kelvin. Essa constante de Boltzmann, ela é dada desta forma. K é igual a 1,38. Esse dado é fornecido. 38 vezes 10 elevado a menos 23 Joule por Kelvin. Joule por Kelvin por quê? Porque a energia ela é dada em Joule, né? E como você tem que... Por que tem o Kelvin aqui embaixo no denominador? Porque a temperatura é medida em Kelvin. Quando você multiplicar essas coisas, elas vão cancelar. E vai restar só Joule para você que é de energia. Então, ó, vamos fazer a conta aqui. A gente já tem tudo que a gente precisa. Olha, a energia cinética vai ser igual a 3 meios dessa constante, que é 1,38 vezes 10 elevado a 23, menos 23. Vou colocar as unidades para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Ó. Joule por Kelvin vezes a temperatura, que é de 300 Kelvin. Então aqui, ó, Kelvin simplifica com Kelvin, vai restar só Joule, que é a unidade de energia. Então, isso aqui vai ser igual a quanto para a gente? Vai ser igual a 6,2 vezes 10 elevado a menos 21 joules. Beleza. Desculpa aí, gente. Agora, vamos fazer agora um outro exercício. Aqui, ó. Esse aqui foi o exercício A. Esse agora vai ser o B. Beleza. Qual seria a energia cinética média, né? Para a molécula de O2, a mesma temperatura. Aqui
anterior. E aí, galera? Qual seria essa energia cinética? Qual o valor dela? Olha, se você for olhar a equação, é o quê? Energia cinética média vai ser igual a 3 meios de kT. K é a constante de Boltzmann vezes a temperatura em Kelvin, medida em Kelvin. A energia cinética, ela só depende da temperatura. Então, se a temperatura é a mesma da questão anterior, então a energia cinética é a mesma para a molécula de O2. Então, isso aqui implica que essa energia cinética que a gente está calculando vai ser igual a 6,2 vezes 10 elevado a menos 21 joules. É a mesma da questão anterior, pois só depende da temperatura. Se a temperatura permaneceu constante, a energia é a mesma. Beleza. Agora vamos para mais uma questão. C. Deixa eu anotar aqui. Sabendo que a massa de uma molécula de H2, hidrogênio, né? É 3,3 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas, vírgula, qual deve ser a sua velocidade para que ela tenha uma energia cinética igual ao valor médio calculado em... Beleza. O que a gente vai precisar aqui agora? Vamos voltar lá em cima para você ver que agora o exercício está te fornecendo a massa. Deixa eu pegar aqui até de cor diferente. Magenta, amarelo. Aqui, ó, o exercício forneceu a massa. Ele está querendo que você calcule a velocidade. Tá aqui, ó, sua velocidade. Esse H2 aqui. E a energia cinética, ela tem que ser igual ao do valor médio calculado em A. Beleza. Qual dessas duas equações você pode utilizar? A equação 1 ou a equação 2 que a gente deduziu? Agora te deu a massa, né? Você vai utilizar a equação 1, que é energia cinética, é igual a massa sobre 2 vezes a média dos quadrados das velocidades elevado ao quadrado. Qual foi a energia cinética que a gente calculou inicialmente? Tá aqui, ó. Ela é de 6,2 vezes 10 elevado a 21 joules. Essa aqui é a energia cinética que a gente calculou. Então, a questão está querendo que você faça o quê? No lugar dessa energia cinética média aqui, ó, da equação, eu vou substituir 6,2 vezes 10 elevado a menos 21 joules vai ser igual a massa que ele te deu,
que é de 33 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. E ele foi bonzinho que deixou a unidade aqui da massa em quilogramas, né? Se tivesse dado em gramas, a gente teria que transformar, porque a unidade aqui é joule. Joule é dado por força vezes distância, né? E força é calculado no Sistema Internacional de Medidas por força é dado como massa vezes aceleração. Só que a massa no Sistema Internacional é medida em quilogramas. Foi por isso que ele deu a unidade aqui, facilitou para a gente em quilogramas, né? E a massa é medida em metros por segundo. A aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado e a massa em quilograma. E aqui, ó, ele dividiu, vai ser isso aqui dividido por 2 vezes essa velocidade ao quadrado. Ela vai dar 1,9 vezes 10 elevado à terceira metros por segundo. Essa velocidade vai dar esse valor. Deixa eu pegar aqui e escrever. Ficou mais um pouco embolado aqui. Isso aqui, ó, vai ser igual essa velocidade que a gente está procurando. 1,9 vezes 10 elevado à terceira metros por segundo. Marcar ela aqui, que é o que o exercício está querendo que você calcule. Tá aí. Perfeito. Vamos a mais um exercício. Deixa eu ver aqui. C. Então esse é o D. D. Qual seria? A resposta para a questão anterior, se a molécula fosse de O2. Então, ó, é a mesma coisa que a gente fez aqui anteriormente. Só que antes a gente calculou a velocidade para a molécula de hidrogênio. Está aqui, ó. Agora ele está pedindo para a molécula de oxigênio. Beleza. Que é o O2. Beleza. O que a gente vai fazer aqui? Você precisa de uma tabela periódica. Você dá uma olhada lá na massa do oxigênio. O oxigênio, ele tem a molécula, a massa igual a 16. Mas aqui no caso, ó, ele já te deu entendi, te deu a massa aqui, ó, do hidrogênio, que é 3,3 vezes 10 elevado a 27. Agora, ele está te fornecendo a massa, não te forneceu a massa do O2. Mas o O2, ele tem a massa igual a 16 gramas por mol, né? Então, que é o quê? Essa massa do O2, ela vai ser o quê? 16 vezes a massa do H2. Então, aqui, isso aqui vai implicar que o quê? Que a massa de O2 vai ser igual a quê? 16 vezes 3,3 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. Ver quanto que vai dar isso aqui. 6 vai ser igual a
aqui vai ser igual a 53 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. Agora você tem a massa de O2. Essa relação aqui que eu fiz anteriormente é justamente porque a massa do O2 ela é 16 vezes maior que a massa de uma molécula de hidrogênio. Justamente porque o hidrogênio ele tem a massa de 3,3 vezes 10 elevado a 27. E a massa do O2 é 16 vezes esse valor da massa do hidrogênio. Se você pegar a tabela periódica, eu acho que fica até mais fácil também de se olhar, porque se você for lá na família 6A, na tabela periódica, você vai ver que o oxigênio tem massa de 16, que é... E o hidrogênio, ele tem massa 1. Ou seja, a massa do O2 é 16 vezes maior do que a massa do hidrogênio. Dá para você perceber isso na tabela periódica. Beleza. Agora aqui é que a gente calcula a velocidade, né? Porque qual seria a resposta para a questão anterior se a molécula fosse de O2? Aqui, ó. Então, a energia cinética, sabe? Calculado como meio da massa, velocidade, a média dos quadrados de velocidades elevada ao quadrado. Isso aqui vai implicar aqui o quê? Que 53 vezes 10 elevado a menos 27 vezes velocidade ao quadrado de 2 é igual a 6. Desculpa aí, gente. Tô rotando aqui. 6,2 vezes 10 elevado a menos 21. Isolando isso aqui, ó, você vai ter que a velocidade vai ser igual. Deixa eu fazer a conta aqui. 53, 2 elevado a 27, 21. Isso é igual a 4,8 vezes 10 elevado ao quadrado metros por segundo. Então, beleza, a gente encontrou a velocidade. Deixa eu marcar aqui com marca-texto. Tem uma cor diferente. Verde. Essa é a velocidade. Esse é o valor da velocidade que a gente acabou de encontrar. Beleza. Então, ó, observe aqui, ó. Essa velocidade aqui, ó, do O2, ele deu o quê? 4,8 vezes 10 elevado ao quadrado. Já a velocidade do hidrogênio é 1,9 vezes 10 elevado ao cubo. É bem maior do que a velocidade do hidrogênio, é bem maior do que a velocidade do oxigênio. Justamente porque a massa... Vou pegar de novo aqui. Uma cor aqui diferente. Porque a massa do oxigênio é 16 vezes maior que a massa do hidrogênio. Basta você dar uma olhada lá na tabela periódica que você vai entender o que eu estou falando. Então, ó, voltando novamente naquele texto que a gente estava lendo anteriormente, aqui, ó, ele fala que o quê? Outro fator que influencia na velocidade do movimento das moléculas de um gás é a sua massa molar. Quanto menor for a massa molar de uma substância gasosa, mais rápida será o movimento das moléculas. É o que está exemplificado aqui para vocês. Está representado em forma de exercício. Ó. A massa do hidrogênio é menor que a massa do oxigênio. Por isso, ó, a velocidade do hidrogênio, que está representada em azul, que é 1,9 vezes 10 elevado à terceira metros por segundo, é maior do que a velocidade do oxigênio, que é 4,8 vezes 10 ao quadrado. Então, está aí demonstrado para vocês.
explicado passo a passo o que está escrito naquele texto que a gente leu anteriormente. E no mais, quero deixar uma mensagem para vocês aí que estão batalhando aí, buscando algo melhor na sua vida. Vamos terminar esse vídeo com uma mensagem legal pra caramba. Então, fiquem com Deus. E até mais. E tchau, obrigado! Como superação. E o que eu mais queria era só jogar futebol. Porque acreditar é o princípio de tudo, é a base de tudo. E muita gente não acreditou em mim, para não dizer todo mundo, né? Também pra que acreditar nesse rapaz do nada? Mas muita gente não acreditou, só que tinha uma pessoa só que tinha que acreditar em mim, que era eu. E eu demorei até a acreditar em mim, mas também depois que eu comecei a acreditar, nunca mais eu parei. É uma questão de perseverança também. É uma questão de fé, é uma questão de determinação. Pode ter certeza absoluta, faz o que é certo, tem fé em Deus, que você vai alcançar o objetivo. Agradeço também a toda a minha família, todos os meus amigos que me acompanharam, que me acompanham até hoje, que me apoiam, que me dão suporte para continuar aguentando essa luta, essa dificuldade que a gente passa no dia a dia, mas com certeza no final vale a pena. E assim a gente vai. My brother.